Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merenda e tal. Fiz até um suco de limão aqui para eu tomar, porque esses dias estão esfriando, né, pessoal? Tomei aqui meus remédios de vitamina C, minhas coisas aqui, tá? Pra gente se fortalecer, tá, pessoal? Porque o tempo tá ficando ruim, as pessoas, os momentos, tudo aqui vai apertando, tá, pessoal? E a gente tem que se cuidar pra gente se manter aqui nessa realidade, até o momento que Deus quiser, tá? Quando não quiser mais, a gente vai embora, tá? A gente cumpriu a nossa parte, tá? Você vê, né? Aí, ó, quando eu paro, fica um silêncio, agora, ó, tá tudo tranquilo aí, tá, pessoal? Eu comecei aí, tá? Porque o espírito fica assim, pessoal, tá? Perturbando para que eu não passe a mensagem para você, tá? O espírito aqui tá usando, tá? E quando eu tô falando aqui, é que os mentores e os anjos aí começam a trabalhar, começam a tirar os espíritos daqui, tá? Aí fica mais um silêncio assim, tá? Mas eu tenho que começar, mesmo com o barulho incomodando, tem que começar para que mande o espírito embora, tá? E no mundo espiritual aí começa a fazer a limpeza aí, tá? O abuso das coisas, tá, pessoal? Mas é isso, vamos começar a segunda parte, né, do tema de hoje. Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? O que é a mentira espiritual? Nossa, esse tema não é fácil, tá, pessoal? Mas tem que ser dito, porque, nossa, o quanto de mentira tem aqui, pessoal, tá? É muito grande, porque toda a composição aqui da sociedade está, a base está na mentira. É por isso que tudo é uma mentira. Então, tudo aí vai ser um desenrolar agora para manter essa estrutura da mentira. Então, quando você está trabalhando para manter essa estrutura da mentira, pessoal, você está querendo manter a mentira aí. Você quer manter essa forma aqui do governo, você está querendo manter essas coisas. Então, você está trabalhando para mentira. É ruim saber disso, mas é bom para você despertar, tá, pessoal? Despertar para a verdade, tá? Então, por isso, se você é uma pessoa da verdade, está numa estrutura dessa aí, seja política, social, né? Seja como professores aí no governo, você vai querer colocar coisa da verdade aí. Veja se você não vai enfrentar aí os demônios, vai usar gente aí para tirar você daí. Experimente isso, pessoal, para você ver. Não pode, não permite colocar coisa da verdade e a estrutura já está no erro. Então não querem mudar. Ou você aceita ou você cai fora. É assim que ele vai falar, é assim que ele vai dizer, tá? Porque todos estão com a mente voltada do maligno, todos estão mentindo, no engano e querem manter essa estrutura do príncipe deste mundo, né? Você sabe quem é um príncipe desse mundo? É o que mentiu aí, tá? É o que não se apoiou na verdade, tá? Então, o que é essa mentira espiritual? A gente viu, pessoal. Ele diz que a mentira espiritual, no contexto religioso, filosófico, refere-se à deturpação ou à negação da verdade. Está deturpando e negando, né? Tanto no nível individual quanto no coletivo, com consequência que vai além do âmbito terreno. Então, a consequência vai além dessa matéria, afetando a jornada espiritual e o alinhamento com força superior. Então, é isso que o inimigo quer. Afetar vocês para que vocês não entrem na jornada espiritual. Eu tenho um vídeo aqui, eu gravei, né? Essa semana aí, não foi? O que é a jornada espiritual? Está aqui.
Entende, pessoal? Estou aí dando de bandeja a você. E afetar o alinhamento, né? Com a força superior. Então, pode ser Deus, os anjos, os mentores. Então, quando você mente, vai afetar esse seu alinhamento. Porque desequilíbrio, o chakra desequilibra tudo. Ela é vista como uma força, então, energia, por isso que eu falei, por que não podemos vibrar nessa energia negativa? Então, a mentira é uma energia negativa. Por quê? Vai desequilibrar a gente. É capaz de afetar um indivíduo de sua essência. Então, vai afetar aquela parte espiritual sua, que é a essência da verdade. Então, afetando essa parte, você não vai ter conexão com Deus, com o divino. Vai afetar também. E é por isso que a maioria das pessoas, aonde está Deus, aonde está Deus, fica procurando. Aí, para aumentar mais o engano aí, o que é que os pastores aproveitam? Está aqui, ó, está aqui na igreja, aí vocês vão procurar Deus lá. Aí cai mais no outro engano ainda maior ainda. E aí por aí vai alimentando o engano, a mentira, e a situação está passando. É isso, pessoal. É um ciclo vicioso para manter esse padrão aqui. Tá? Então, o inimigo tem os setores dele religiosos também, que estão postos na mentira. Tem engano aí. Tem para todos os gostos aí as religiosidades aí. Tudo apoiado na mentira. É difícil, tá, pessoal? Encarar isso, tá? Por isso que é difícil a gente despertar. Você tá querendo ouvir isso? Você não quer ouvir isso. Porque, nossa, a gente tá tudo apoiado, até os conceitos religiosos. Não é fácil, é por isso que o despertar a verdade não é fácil, pessoal. Por isso que o despertar não é fácil, a pessoa tem que estar preparada. Tem pessoas até que surtam, tá? Se ela não está preparada, quando ela desperta, ela pode surtar, tá? Porque ela vai perceber coisas e ela vai perceber, ela disse, nossa, eu estou sozinho aqui. nesse mundo cruel, né? Então, você pode surtar, pessoal. Por isso que você tem que ter jogo de cintura, tá? Por isso que aqueles que são da verdade, eu abri o canal aqui para a gente ir ajudando um ao outro, tá? É para isso os irmãos da verdade. Ajudar um ao outro que precisa. Por isso que se meus vídeos estão ajudando você a caminhar, pessoal, eu agradeço muito, tá? Então, porque eu sou seu irmão de alma. A gente está ajudando um ao outro, tá? Por isso que a gente tem que ajudar um ao outro, tá? Nas dificuldades. Aí, o que mais, pessoal? A segunda parte, né? Por isso é possível dizer que a energia da mentira atrai sofrimento. Então, quando você está mentindo, pessoal, você cria uma energia no seu campo. E essa energia vai atrair sofrimento, vai atrair bagaceiras também. Pessoas que mentem, pessoas que vão enganar você, espírito também, tá? Vai atrair, pai. Por quê? É porque você tá querendo? Não. Você tá mentindo às vezes até para se dar de bem. Por exemplo, você tá mentindo para vender algo, para se dar de bem. Mas essa mentira está contribuindo para você trazer esses espíritos enganadores. Entende? Porque a maioria das pessoas às vezes está mentindo para querer se dar de bem aqui, ganhar dinheiro, enganar alguém, tá? Tem muitos assim, agindo assim. Mas ela está criando o mal para ela, está traindo coisas, mano. Sofrimento, né? Aí ele fala, assim, mentir se torna um hábito. E como todo hábito, ele molda a realidade quem a pratica. Então, está moldando a sua realidade na mentira. O problema é que essa realidade passa a ser construída sobre alicerce estável, que cedo ou mais tarde desmorona. Então, cedo ou mais tarde vai aparecer a mentira, vai desmoronar. E aí, como é que você vai ficar?
Esse é o problema, tá, pessoal? Aqueles que estão se apoiando aí na mentira. Aí ele fala, sim, o universo funciona como um espelho, refletindo de volta aquilo que sentimos. Se nos acostumamos a mentir, seja para o outro, para nós mesmos, inevitavelmente atraímos pessoa, circunstância igualmente desonesta. Então, é isso que vai acontecer, tá? Se você fica aí, tá? Porque o universo é como espelho. Por isso que as pessoas são como espelho. Por isso, quando eu vejo uma pessoa falando que ela sentiu a verdade no que eu estou dizendo, eu digo essa verdade estava em você. Então, ela é meu espelho. Eu refleti alguma coisa para ela, que ela sentiu verdade. Então, olha, eu reparo, digo, olha, ainda estou na verdade, ainda não desviei não, tá, gente? Ainda estou aqui, tá? Ainda estou na verdade. Não sei daqui, o dinheiro pode me enganar, alguma coisa, mulher, tá? Mas por enquanto ainda estou de pé aqui, tá, pessoal? Então, pode acontecer isso. O dinheiro, mulher, coisas, tá? Que pode levar você a cometer assim pelo impulso, cometer você sair da verdade, tá, pessoal? E o que a gente não pode é negar a verdade, tá, pessoal? A gente errou, volta, errei. Ó, a luz está aí, ó. Tá mexendo aí, tá? Entende? Então, pode atrair. Aí ele fala, não importa a área da vida, a mentira sempre retorna. Então, sempre vai aparecer, tá? Por ser uma distorção da verdade, né? Então, a mentira é uma distorção da verdade, tá distorcendo. A mentira impede que a realidade flua de maneira harmônica. Então está impedindo que a vida funcione de uma forma harmônica. É por isso que está tudo aí em desequilíbrio, pessoal. Porque a mentira está aí. É por isso que o mundo está em desequilíbrio. Porque se a mentira está tudo, todo mundo nessa verdade, então há um equilíbrio, pessoal, uma harmonia. É por isso que o mundo está desequilibrado. É a prova, isso é a prova, tá, pessoal? Que as pessoas não estão na espiritualidade. É a prova minha. É a prova que eu vejo cabalmente, tá? Aí ele fala, como resultado, cria uma desconexão interna que leva ao sofrimento, pois a pessoa se sente que precisa sustentar uma ilusão constantemente. Então, ela começa a mentir e precisa sustentar aquela ilusão. Por isso que a gente que traz o despertar, tá, pessoal? A gente quebra a ilusão. Então, quando a pessoa quebra a ilusão da pessoa, a pessoa se sente revoltada. É por isso que eu entendo pessoas me atacando aqui. Na hora que eu mostro a ela que os líderes, os pastores dela estão enganando. Então, isso quebra, meu amigo. Isso é difícil, tá? Eu sei disso, tá? Não é fácil. Eu já enfrentei situações assim. Mas é isso, pessoal. Agradeça, tá? Que alguém tá mostrando a verdade para você. Tá tirando você dessa ilusão. Porque a mentira é uma ilusão. Você tá entrando na ilusão. Quem? A sua consciência está entrando na ilusão. Aí ele fala, e isso força a ideia de que não somos bons bastante e tenho que tomar cuidado para não descobrirem. Então a pessoa fica tentando para não descobrir o erro, mas uma hora a casa cai, tá, pessoal? Não tem como esconder. Aí ele fala, essa energia desgasta, gera ansiedade, estresse, culpa e até sintoma físico como insônia. Então, é isso que vai causar. Pode causar ansiedade em você, estresse, culpa, principalmente culpa, tá, pessoal? As pessoas quando descobrem que às vezes ela enganou, foi enganada, ela sente muita culpa, tá? E precisa fazer um trabalho aí, tá, pessoal? Espiritual, psicológico, tá? Aí ele fala, a única forma de sair desse ciclo vicioso é escolher a verdade. Então, quem é que escolhe? A sua consciência. Por isso que Deus colocou lá, coloco o bem e o mal.
o caminho largo e o caminho estreito. Você tem que escolher a verdade, né, e a mentira, a morte e a vida. É a sua consciência tem que escolher, tá, pessoal? Mas mesmo quando ela parece difícil ou desconfortável. Então, você, mesmo que a verdade seja difícil de engolir, desconfortável, você tem que aceitar ela. Não, é a verdade. Então, por isso, tá, pessoal? Às vezes a gente é humano, tem erro, né? Mas uma das coisas que eu prezo é isso. Não, o que é verdade, o que é justo, o que é verdade. O que não é, não é. Então é isso que eu vou aceitar. E tem que ter pessoas assim, tá, pessoal? Pessoas que querem a verdade, querem se apoiar na verdade, a consciência dela, tá? Porque senão não vai quebrar essa matrix aí, tá? Essa matrix não vai ser quebrada. Essa matrix só vai ser quebrada com a verdade. Então, você viu que os apóstolos, eles sofreram morte trágica, mas eles não redaram o pé de dizer a verdade. Tá? Aí o que mais? Ser verdadeiro primeiro consigo mesmo com o outro traz um tipo de liberdade que nenhuma mentira pode oferecer. Então, você tem que, a primeira coisa que você tem que ser é verdadeiro com você. Você não pode enganar você. Você tem que ir se firmando na verdade. Então, quando você vai se firmando na verdade, você vai falar a verdade. Então, a sua própria vibração, a essência, as pessoas sentem. É por isso que as pessoas ficam sentindo aqui na hora que eu falo. Nossa, é uma verdade que pega o coração. Por isso que teve uma pessoa que disse que é difícil de assistir meu vídeo. Por que ela assistiu dos outros pastores aí que estavam enganando? Não sentia isso. Quando vai assistir o meu, começa a sentir. É isso, porque a sua frequência está saindo com verdade, está incomodando, está falando ao coração dela. Porque no coração dela tem a verdade, pessoal. Mas só que ela não está se alinhando com essa verdade. Está se alinhando com engano aí de alguém, tá? Aí é decisão da pessoa, tá? Aí ele fala, isso pode viver, na verdade, alinhar nossa energia com coerência, integridade, transparência, confiança. Então, a gente tem que passar isso para as pessoas. Você vê que tem pessoas aqui que têm confiança em mim. Pela transparência que eu falo as coisas aqui, pessoal. Nos sentimos mais leve e feliz. Então, eu me sinto mais leve e feliz quando eu digo essas verdades. Porque se eu estivesse falando mentira, eu ficava com um peso na consciência, né? Como é que fala a culpa? Peso na consciência. Então, por que eu me alegro depois que eu me renovo, fico feliz? Porque eu disse aquilo que a espiritualidade realmente queria. E isso às vezes até traz prejuízo aqui, tá? Para mim, tá? Eu sei, tá? Essas verdades aqui, nem todo mundo vai receber. Então, às vezes traz prejuízo para mim. Tem pessoas que nem querem saber isso aqui. Então, eu estou expulsando essas pessoas que não querem. Só vai ficar aqui aquelas que querem verdade. Olha quanto está escrito no meu canal. São poucas. Porque muitos não querem essa verdade, tá? Querem ouvir um engano. É uma decisão dela, pessoal. Mas eu estou aqui para que aqueles que é da verdade aceitem essa verdade, tá? Eu sei disso, é por isso que eu falei um dia aqui. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento. Deus quer. Mas será que todos querem? E Deus deu o livre-arbítrio de você escolher entre a verdade e a mentira, o bem e o mal, entre a morte e a vida. Deus deu essa oportunidade, tá? Quem sou eu para tirar isso de você, tá, pessoal? Aí ele fala, no momento que decidimos abandonar a mentira e agir com autenticidade, o campo energético ao nosso redor começa a mudar. Então, quando você toma essa decisão, vai começando a alinhar as coisas, vai começando, tá? Atraímos pessoas mais honestas, oportunidade mais alinhada com o que realmente somos e sentimos profunda
uma profunda paz interior. Então, foi o que muitos sentiram aqui, tá? Quando despertaram do meu canal, teve uma pessoa que falou que estava sentindo uma paz que ela nunca tinha sentido isso dentro dela. É isso, porque você está se alinhando com a verdade, pessoal. Aí ele fala, a transformação pode não acontecer de um dia para o outro, porque é um processo, mas é um processo poderoso que fortalece nossa autoestima e nos conecta com a nossa essência. Então, quando a gente se conectar com a nossa essência, a gente vai se conectar com Deus. Tá? Então, é um processo, então é um trabalho, tá, pessoal? Você vai largando vícios, coisas que a gente era acostumado, você vai largando, vai deixando. E aí você vai aumentando essa frequência, tá? Quando vê, você tá totalmente na verdade, tá? Você está emanando a verdade. Então, você vai ser atacado pelos espíritos da mentira. Entende? É difícil, né? Por isso que é difícil eu estar fazendo isso aqui, tá, pessoal? Aí ele fala: a mentira pode parecer uma solução rápida para evitar problema, mas no fundo ela é uma armadilha, então. É a armadilha, o laço do passarinheiro do inimigo, que aprisiona quem a pratica. Então, vai aprisionar sua consciência. Você vai entrando nesses. Você está preso na. É como eu falei, é como você está mentindo, você está pegando uma corda e atando seu pé, atando sua mão, você está se prendendo. É a armadilha do inimigo, tá? Aí ele fala, quanto mais nos afastamos da verdade, mais nos distanciamos da própria felicidade e equilíbrio. Então, não vamos encontrar felicidade e equilíbrio mentindo, tá, pessoal? Escolher a honestidade é um ato de coragem, então. Tem que ser muito corajoso, tá? É por isso que eu sou muito corajoso de tomar essa decisão, mesmo passando as dificuldades, mas eu sou muito corajoso. É ato de coragem que nos liberta e nos permite criar uma vida mais autêntica e próspera. Então, liberta de quê? Da mentira, da ilusão. Porque quando você está mergulhado na mentira, você está preso, a sua consciência está presa, mano. Isso que é a Matrix, tá, pessoal? Isso que é a Matrix. Então, quando você fica preso nisso, você está preso na ilusão. Aí o que mais? Se queremos um mundo mais verdadeiro e justo, essa transformação precisa começar dentro de nós. É isso que eu falo. Tem pessoas que querem, eu queria um mundo melhor. Mas ela está contribuindo para as coisas mentindo. Está enganando. Pessoas que estão em grupo religioso, tá, pessoal? Eu vi falar isso. Eu quero um mundo melhor, tal. Mas é aquele discurso vazio, que não tem verdade, mentira. Porque ela própria não muda. Então, comece por você. Comece a transformar você por dentro. Tirar a mentira, aceitar a verdade. Fazer justiça, fazer aquilo que é justo. É a primeira coisa que você vai melhorar o mundo, é isso. Aí você melhora a vibração, vai melhorar. Mas quando uma pessoa é assim, ela é atacada, o que ela não quer ser atacada, tá? Aí entra na mesma frequência que os outros. Aí ele fala, afinal, aquilo que cultivamos internamente se reflete no mundo ao nosso redor. Então, aquilo que a gente cultiva, a nossa vibração, pensamento, sentimento, se você está com um pensamento bom, sentimento da verdade, de fazer o bem, então vai refletir ao mundo ao redor. Então, essas pessoas não são verdadeiras. Até nesses discursos, eu quero que as pessoas, o mundo seja melhor, fica falando aí, né? Chega final do ano, é esse discurso que tem. Discurso vazio, tá, pessoal? Não tem verdade. Porque ela própria, ela age com engano. Mentira. Tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? A pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa mentira espiritual? A Bíblia fala de verdade, mas também fala
fala, denuncia a mentira, tá? Então, por isso que existe a dualidade. Até na Bíblia tem a dualidade. Se existe verdade, tem mentira também. É denunciando a mentira. A Bíblia está denunciando, tá? Aí ele fala, Provérbio 12, 22. O Senhor odeia o lábio mentiroso, mas se deleita com o que fala a verdade. Então, Deus, pessoal, ele vai sempre se agradar daquele que está na verdade. Quem está com o lábio falando mentira não está agradando a Deus. Está fora. Você entende, pessoal, por que o despertar é a gente estar em conexão com esse Deus, com a espiritualidade? Isso que é o verdadeiro despertar. Por isso que está tendo aí um falso despertar, pessoal. Até no meio do despertar aí, grupos, né? Tá surgindo grupos e grupos mais de despertar aí, tá? E estão levando essas pessoas para engano. Eu sinto muito. Depois que elas despertarem verdadeiramente, vai perceber que aquelas pessoas estão enganando. Eu sinto muito, tá? Mas vai despertar, tá? Aí, Salmo 101, verso 7. Quem pratica fraude não habitará no santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Então, tá fora. Tá fora da espiritualidade. Não vai estar no santuário santo do Senhor. Aquele que está fraudulento, praticando fraude, mentindo, né? Mentindo. Então, não vai estar na presença de Deus. Nossa, aí, olha, isso eu vi no meio religioso que eu passei, tá, pessoal? Imagine aí, tá? Aí fora o diabo tá solto. No meio religioso já estava o espírito lá do engano. Imagine aí fora. Eu nem quero saber, tá? Quero longe desses tipos dessas pessoas, tá? Aí o que mais? 1 João 2, versículo 21. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque conhece. Então, estava escrevendo aos irmãos porque conhece a verdade. Porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, nenhuma mentira tem verdade. Não pode existir. É coisa totalmente oposta, tá, pessoal? Então, por isso que João estava falando isso para os irmãos que estavam despertos, tá? Aí o que mais? Provérbio, tomar um suco de limão aqui, né? Ah, maravilha, suco de limão, limão. Aí ele fala, Provérbio 19, versículo 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo. Aquele que deseja mentira não sairá livre. Então, você que testemunha falsa, fala mentira aí, você não vai estar livre, tá? Você vai cair no julgamento, tá? Não tem como você ficar livre. Você está preso. Está preso aí a mentira e vai ser julgado. Como o inimigo também vai ser julgado. Tá? Ele já foi julgado, né? A sentença dele. Aí, 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus tem a si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Então, você vê que a nossa crença tem que estar no verdadeiro. Se você não coloca a crença, você já é um mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Então, se você não crê no filho, porque o filho é o caminho, a verdade e a vida, você já é um mentiroso. Enquanto diz aí, pessoal, que não crê no Filho de Deus, né? Em Cristo, né? Quanto eu vejo de valor, eu vi até um vídeo, né? O pessoal chegando, você acredita em Jesus Cristo? Vai perguntando às pessoas, dizem, não, tinha umas pessoas, não acredito. Jesus Cristo é uma lenda, inventaram isso aí para dominar as pessoas. Nossa, pessoal, eu sinto muito, então, essa pessoa já é um mentiroso, tá, pessoal? Aí o que mais? Efésios
4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, por que, pessoal? Aquele, se você é chamado, já é parte da verdade, não pode mentir, pessoal. É proibido mentir, tá? Não faça isso, pessoal, porque você vai se afastar da verdade. Você vai cair na ilusão. É proibido vibrar. Por isso que eu disse, não podemos vibrar aí nessa energia. Tá? Aí o que mais? Apocalipse 22:15. Ficam os cães, o que pratica feitiçaria, o que comete imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Então, olha quem vão ficar de fora, pessoal, do reino de Deus. Os cães. Então, quem é esses cães? A Bíblia fala que são pastores, cães gulosos, né? Vai estar de fora. Tá? O que pratica feitiçaria, tá praticando aí as mandingas, as coisas aí, tá? O que comete imoralidade sexual, então, o sexo foi feito uma coisa, como é que se diz? Deus fez ali uma energia muito boa, mas você está deturpando essa energia, colocando fazendo coisas imorais. Não vai também entrar. Assassino, então, se você mata as pessoas aí, tá? Tanto física, espiritualmente, vai estar de fora. Idolatras, né? Pessoas que idolatram aí, não tá colocando a sua fé, a sua crença no Deus, tá colocando em algo. Então, tá idolatrando, então, vai ficar de fora. E todo o que ama, então, mesmo aquele que não pratica, mas ama a mentira, e aqueles que praticam a mentira, vai ficar de fora. Ah, mas eu não pratico a mentira não, irmão. Mas se você apoia, ama, você está apoiando quem está. Por exemplo, o pastor está lá enganando, você sabe. E você está lá dando dízimo, está apoiando a obra. Você está apoiando obra de engano, obra de mentira. Também você não vai participar do reino. É duro, né? Eu disse a vocês, tá, pessoal? Esse vídeo aqui vai pegar muita gente. Ah, o que mais? João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, tá aí. Quem se colocou dessa forma? Né? Os budistas, Buda disse que não sabia o caminho. Outro aí falou também, mais ou menos, não sabe o caminho também. Mas quem veio declarando que é o caminho, a verdade e a vida? Só ele, Filho de Deus. Então, é nele que a gente tem que se apoiar. Ele é a verdade. Se você não apoia nele, você já é um mentiroso. É difícil, né, pessoal? Eu disse a vocês, aqui o negócio vai esquentar, tá? Aí o que mais? João 8:44 e 45. Você pertence ao Pai de vocês. Então, olha o que Cristo fala para aqueles religiosos da época, que eram os fariseus, né? Saduceus, fariseus. Olha o que ele fala. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Nossa, é difícil, né? E querem realizar o desejo dele. Vocês querem fazer o desejo dele, que é a mentira, né? Ele foi homicida desde o princípio, então. Homicida é aquele que assassina pessoas. Então, você vê quantos anjos o diabo matou espiritualmente, pessoal. Trouxe com ele. Quantos anjos matou espiritualmente? Tirou da presença de Deus. Então, ele é homicida, ele matou pessoas. E não se apegou à verdade. Então, ele não se apegou. Então, quando a gente não se apega à verdade, a gente passa a ser do diabo, pessoal. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua.
pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, foi ele que gerou, ele é o pai. Então, pai é aquele que gera. Ele gerou essa mentira ali e matou muitos anjos. Olha quantos anjos ele desviou da presença de Deus. E quer desviar você também, tá? Ele quer que você passe para o time dele. Tá? Então, ele é o pai da mentira, ele está gerando mentira. No entanto, você não crê em mim porque eu digo a verdade. Então, falou para os fariseus. Por que vocês não creem em mim? Porque eu estou dizendo a verdade. Cristo, né? Essa palavra foi dura, tá? Mas é isso. Ou você se apoia na verdade, senão você não sai da ilusão. Você fica preso no engano. Porque aqui tudo agora está sendo dominado por esse príncipe aí. O príncipe desse mundo. Ele está dominando as mentes. Tudo na frequência da mentira, do engano. Tá? Muitas pessoas, tá? Pode ser gente até da sua família, tá? Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 9 e 10. Não minta um ao outro, uma vez que você já de espírito da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a gente que é desperto, pessoal, desperto, a gente foi chamado para... A gente não pode mais entrar nessa frequência, tá? A gente tem que... como é que se diz? Nos apoiar na verdade, mesmo que a gente sofra, tá, pessoal? O Pedro até fala, né? Se você sofre falando a verdade, você é bem-aventurado. Então, bem-aventurado está recebendo as chicotadas, mas você é bem-aventurado. Então, fala a verdade, mesmo que doa, tá, pessoal? Mesmo que você tenha dificuldade, tá? Deus sempre vai dar o refrigério a você, tá? O que mais? Romanos 16, 18. Pois as pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas o seu próprio apetite, mediante a palavra suave e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Então, está enganando, está mentindo. Então, Paulo viu que aquelas pessoas não estavam servindo a Cristo, estavam mentindo. Então, para o quê? Mentindo para o seu próprio apetite, então para o seu próprio ventre. É o que acontece hoje. Os pastores estão mentindo para ter uma vida boa, começa a bajular pessoas, começa a enganar aquelas pessoas que estão dormindo, ingênuo. E aí, já viu, né, o que acontece aí, né? Já viu, né, pessoal? Vocês sabem muito bem o que acontece. E essa palavra é dura para uma pessoa que está lá no pastor. Eu gosto tanto do pastor, ele usa a palavra suave, bajulação. Ai, como ele é bom. Então, por isso que é duro despertar, tá? Despertar é você se firmar na verdade. Aí você sai da Matrix. Então, todos que estão não entra nessa verdade, ele não sai da Matrix. Por isso que até no meio agora que está falando de despertar, tá? Tem o falso despertar. As pessoas não estão despertando, as pessoas continuam com o mesmo sentimento, enganando pessoas. No meio do despertar, pessoal. Essas pessoas não entenderam o que é despertar da consciência. Elas não entenderam ainda. Tem pessoas, tá? Eu assisto direto aqui, tá? O que mais? 2 Timóteo 3, versículo 13. Mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, ele está enganando a si próprio e está enganando os outros. Vai de mal a pior, tá? João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, só
a verdade vai libertar você da matrix, da ilusão à sua consciência. Sem verdade, aonde tem mentira, engano, não tem despertar da consciência. Esqueça, não vai despertar. É um falso despertar. E está acontecendo muito, tá, pessoal? Eu sinto muito, vou até tomar um suco de limão aqui, tá? Para me acalmar mais, tá? Aí o que mais, pessoal? Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Então, temos que abandonar, tá? Aí o que mais? Romanos 1:25. Trocar a verdade de Deus pela mentira. Adorar e servir as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É isso que as pessoas estão fazendo. Trocando a verdade pela mentira e trocando a adoração de servir ao verdadeiro adorador para servir a seres criados. É por isso a idolatria aí. A idolatria está quente aí, né? Está forte aí. O que mais? Tiago 3,14. Contudo, se você abriga no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Então, se você, pessoal, está no seu coração, está com inveja, ambição egoísta, mas mesmo assim você reconhece a verdade, você tem chance. Não negue a verdade, não negue. Você diz, não, eu sou ambicioso, eu sou egoísta, mas isso é verdade, é a verdade aí. O irmão Samuel, isso é a verdade. Então, quando uma pessoa assim, ela é sincera, então tem chance para você, tá? De você sair da ilusão. O que mais? 1 Timóteo 4, versículo 1 e 3. Até o 3, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimento que Deus o criou, para serem recebidos como ação de graça pelos que crê e conhece a verdade. Então, ele está dizendo que nos últimos dias, né, pessoal? E os preteristas dizem que os últimos tempos é o tempo lá, os últimos tempos é o tempo lá dos apóstolos. Ele está dizendo que isso lá foi no tempo dos apóstolos. Eu vi um preterista falar, pelo amor de Deus, então não existe hoje engano, tá? Só foi lá os espíritos enganadores só foi lá no tempo então não existe mais espírito enganadores aqui. Você vê que essas pessoas, isso aí é espírito de engano, tá? Já tá fazendo isso para confundir a mente das pessoas. Então, nos últimos abandonarão a fé, então, a verdade, né? A fé, a verdade, e seguirão espírito enganador. Então, vai dar ouvido a espírito enganador. Tais ensinamentos vêm de homem hipócrita, né? Hipocrisia, né? Então, é uma máscara. Então, se pessoas colocam a máscara religiosa. E mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então, já está cauterizada a consciência. O inimigo já está usando aí, já é um instrumento de Satanás. Proibindo o casamento, o consumo de alimento que Deus criou, para serem recebidos com ação de graça, pelos que crê e conhecem a verdade. Então, isso foi preparado para os que crê e conhecem a verdade. Aí o que mais, pessoal? Provérbios 6, versículo 16 até 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos ativos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trapassa plano perverso, pés que se apressa para fazer o mal,
a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, são coisas que Deus odeia, tá, pessoal? E a mentira está no meio. Não podemos ficar nessa energia, tá, pessoal? Que mais? 2 Tessalonicenses 2, versículo 8 e 9. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás. Então, está falando de quem? Você sabe, né? Com todo o poder e com sinais e com maravilha enganadora. Então, é o anticristo que vai operar com poder e sinais, com grande maravilha, enganando muitas pessoas. O espírito do engano já está aí. Mas esse que é segundo Satanás, ele vai aparecer fazendo coisa com poder, sinais, maravilha, para enganar as pessoas. Mas vai ser destruído por Cristo com o sopro da boca. Então, palavra que sai da boca de Cristo. Né? 1 João 1,6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos na treva, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se você diz, eu sou de Jesus, eu tenho comunhão, mas você está com frequências fazendo coisas práticas que é das trevas, você está mentindo, pessoal. E pior que você está mentindo para você mesmo. Você não está praticando a verdade. Está fora, pessoal, da espiritualidade. Isso não é espiritualidade. Entende? E, nossa, quanto tem assim, tá, pessoal? Tem muitos, tá? Aí o que eu nem quero falar aqui, tá, pessoal? Porque no meio religioso tem bastante desses daí, tá, pessoal? É pessoas que era para praticar coisas da luz, né? Estão praticando obras das trevas, pessoal. Mentindo, enganando gente, praticando coisas imorais. Não tem verdade em você, pessoal. É por isso que as pessoas não sentem, tá? O que mais? Tito 1, versículo 1 e 2. Vamos ler aqui. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus, então aquele chamado, né? A fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Conduz a pessoa para a piedade. Fé e conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna. Então, a nossa fé está nos fundamentando para a esperança de vida eterna. O qual Deus, que não mente, prometeu antes do tempos eternos. Então, Deus não mente, tá, pessoal? E teve um aqui, tá, pessoal, que falou que Deus mentiu porque disse que Adão ia morrer e Adão viveu 900, ele viu lá que Adão viveu 900 e tantos anos. Meu Deus, você está fazendo uma coisa tão grave, pessoal. Você falar que Deus mente, tá? Nossa. E o próprio Tito escreve aqui, ó, que Paulo estava levando o conhecimento, a verdade e a fé, tá? Que está fundamentada na esperança de vida eterna. Quem que prometeu essa vida eterna? O Deus que não mente prometeu antes dos tempos. Então, antes que existisse tempo, Deus já tinha prometido àqueles que se firmassem na verdade. Você entende, pessoal? É difícil de a gente ouvir isso, tá? Pessoas que estão aí, tá? Mas é isso, pessoal. Se você está nessa frequência de engano, de mentira, você pode voltar, pessoal. Se você... Nossa, eu sou da verdade, irmão Samuel. Eu vi aqui, eu não quero ficar nesse engano. Volte, pessoal. Se arrependa aí. Você pode fazer uma oração a Deus, se arrependa e comece agora a trilhar um novo caminho, buscando a verdade, aonde tem verdade. Você pode fazer isso, pessoal.
Agora, é difícil? É difícil para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo é difícil, porque toda as composição que tem aqui nessa realidade é do maligno, pessoal. Todas as estruturas que foram colocadas aqui é mentira, é ilusão. É difícil de aceitar isso, é difícil. Então, mostra, eu estou trabalhando para ilusão, está trabalhando para ilusão. É duro, pessoal, mas é isso. A gente tem que aceitar e agora procurar fazer aquilo que é da verdade. Procurar fazer, melhorar. Na hora que a gente vai fazer isso, tá, pessoal? A gente quer mudar, melhorar as coisas, vai existir os espíritos de engano que vai atacar a gente. Tá? Mas mantenha firme, vá até o fim, que você vai conseguir essa vida eterna, tá? Tem que ir até o fim, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Salmo 4, versículo 2. Vamos ler aqui. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Então, quem é que está falando? Deus está falando com os poderosos da terra, né? Aqueles que acham que é alguma coisa. Até quando ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusão e buscando mentira? Até quando vão ficar aí? Deus está falando. Porque os poderosos agora, os que estão aí, estão sendo dominados pela ilusão e pela mentira. É duro de aceitar isso, pessoal. É duro, tá? Mas a gente tem que encarar isso, tá? E tentar fazer o nosso melhor aqui na verdade, tá? Principalmente a gente não mentir para nós mesmos. A gente se apoiar na verdade para a gente mesmo, tá? Se manter na frequência da espiritualidade. Se os outros estão errando, pessoal, deixa ele, tá? O momento do despertar pode chegar para ele. Então, a gente vai ser até um agente para ajudar essas pessoas a entrarem na verdade, tá, pessoal? Deixa eles. A gente tem que cuidar da gente, tá? Porque a maioria do que estão aí, o contexto, estão na mentira aí, tá, pessoal? E não tem o que fazer. É o que eu fiz. Eu não me envolvi com nenhum grupo religioso, com nada, tá? Nada político também, não me envolvi com nada. Estou aqui fazendo o meu caminho, criando o meu caminho, tá? Sem mentira, sem engano, passando essas frequências boas para você. É isso que eu estou fazendo, tá, pessoal? Ah, irmão Samuel, você tem aí os membros pequenininhos, é esse mesmo. São que aceita a verdade, tá? Aqueles que não aceitaram é porque não querem ouvir essa verdade. Incomoda ele. Teve gente que disse que incomodava a alma dele assistindo meu vídeo. Assiste todos os outros pregadores, mas o meu vídeo não quer assistir. Agora eu sei por que é, tá? Mas é isso, pessoal, tá? Deixa elas, o momento que ela vier por despertar verdadeiramente, ela tem que vir de coração, tá? Porque se você vem tentando dizer, eu despertei, irmão Samuel, eu sou agora espiritual, agora sou desperto, mas querer fazer engano no meio da espiritualidade não vai colar. Por isso que aqui, pessoal, eu não engano vocês, eu jogo aberto, limpo, tá? Não é porque eu preciso de dinheiro, vou enganar você. Vou falar isso para os irmãos para ele colocarem dinheiro. Eu não vou fazer isso, tá? Enganarem vocês. Eu falo a verdade, ó. É isso que a espiritualidade. Tá aí, meu pix. Se vocês sentirem, coloque. Se não, tudo bem, caminhe sua trajetória. É isso que eu faço. Você não vê? Eu jogo aqui aberto com você. Mas isso é o quê? Protegendo a minha frequência da verdade, tá? Isso é uma proteção para mim, tá certo? Então, pessoal, agradecer, acabou? Acabou. Agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado aí, vocês
Eu vi aí a visualização nos comentários, tá? No vídeo que eu gravei ontem sobre a força do amor, né? A energia, né, do amor, né? Vocês gostaram desse vídeo, né? É muito bom, porque o amor, a gente quando tá falando de amor, tá falando da própria essência de Deus, tá, pessoal? Porque sem essa energia do amor, a gente não é nada, pessoal. Se a gente não recebe a energia da fonte do amor que vem de Deus, a gente não se torna nada, tá? Mas graças a Deus vocês gostaram, né? Dos vídeos, eu vi aí muita visual. Obrigado, tá, pessoal? Compartilharem tudo aí. Compartilharam para os amigos, para os inimigos também. Compartilharam, obrigado aí, tá, pessoal? Obrigado aí, é isso. Vamos falar aí da espiritualidade verdadeiramente para as pessoas, tá? Obrigado, agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!